E essa questão do Trump, Rodolfo, dessas ameaças que ele tem feito, eu acho, por um ponto de vista, eu acho muito interessante, né, que demonstra como o BRICS está preocupando, né, o imperialismo estadunidense, né, porque essas ameaças que o Trump tem feito, ele não fez lá em... Que ano ele assumiu o outro mandato agora? Me ajudem aí, foi 2017, né? 2016 a 20, primeiro governo de Trump. Lá naquela época, eu pelo menos não me lembro de ter esse tipo de ameaça aos países do BRICS, né? E agora está sendo feita aí essa série de colocações, né? Eu tenho dito que são bravatas aí, né? As medidas que ele assinou no primeiro dia aí, na minha visão, são todas elas um grande teatro, né? Claro, essa questão que tu manda 3 mil soldados a mais para a fronteira, para mim isso é um grande teatro, sabe? Porque existem leis dos Estados Unidos que protegem os imigrantes também, né? Claro que o Trump pode querer alterar essas leis, mas daí ele conseguir alterar, né? Ele tem o Congresso na mão essa vez, né? Bom, mas aí já é um tema, já é outro tema, né? Que eu estou entrando aqui. Eu queria saber mais especificamente em relação a essa questão dos países dos BRICS, né? Essas ameaças, será que se concretizam? A gente viu aí ele tentando subir o tom em relação à Rússia para a questão da Ucrânia, né? Dizendo que seria melhor para a Rússia terminar essa guerra de alguma forma, né? Até o representante da Rússia na ONU disse que, olha, a gente precisa saber em que termos que o Trump quer terminar essa guerra, né? Então, como é que tu está enxergando esse panorama aí da chegada do... Sai Biden, entra Trump, tu acha que muda efetivamente na prática, além dos discursos, os discursos mudam, né? Tu acha que na prática, na real política, a gente tem mudanças efetivas aí nessas relações do imperialismo com os BRICS? É algo que nós já analisamos em algumas conferências. Vamos primeiro para o perfil de Trump. Donald Trump é um típico empresário nova-iorquino que aplica práticas, eu diria, não convencionais, né? Para não falar outras coisas. E temos que verificar sua trajetória política, sempre baseada na exploração do medo, da insegurança e principalmente de uma retórica muito boquirrota. Então, essa retórica boquirrota é característica dele com o uso massivo de redes sociais, justamente para ele criar foco, criar visibilidade. Mas vamos lá, os Estados Unidos é um país que tem um deep state poderosíssimo. O deep state, o Estado profundo norte-americano, é algo inimaginável. O deep state norte-americano é tão forte que ele é que levou a escalada do Vietnã, ele é que levou justamente ao projeto Ucrânia. Victoria Nuland é um exemplo do deep state. E a influência dessa mulher, justamente na escalada do conflito na Ucrânia, foi decisivo para a política do Departamento de Estado. Então, Trump, temos que dissociar a retórica do Trump na rede X com relação às práticas realísticas da política externa norte-americana. O deep state norte-americano, vamos lá, vai manter, por hora, ainda que suspenso, algum nível de assistência à Ucrânia. Mas precisamos aqui destacar o seguinte: os Estados Unidos têm uma dívida pública de 36 trilhões de dólares. Chegou ao ponto que o aumento do déficit com aventuras militares, e inclusive com custo de mantença da OTAN, se tornou um grande problema, porque o Trump ele fez muitas promessas de redução de impostos, ajustes do Obamacare e do Medicare, e combater o fluxo ilegal de imigração. Que isso vai e um fortalecimento também das agências de segurança. Isso leva custo. Vai ter que tirar de algum lugar. Porque a questão do aumento do teto da dívida, que é votada anualmente pelos Estados Unidos, sempre está criando problemas políticos e institucionais cada vez mais gravosos. Isso gera paralisia do funcionamento da máquina federal. Há também um problema da captura por parte do orçamento norte-americano pelo complexo industrial militar que Eisenhower já tinha alertado.
a qual você tem projetos, programas com custos sempre inflacionados e feitos, né, pelas grandes empresas, principalmente Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, a Boeing, que apresentam muitas vezes programas custosos, não efetivos para a guerra moderna e que acabam levando a aditivos sequenciais. E lembrando que nos Estados Unidos você tem, né, práticas de acordo de leniência que impedem a desestrutura dessas empresas quando elas são envoltas em casos de corrupção. Parece que não, mas tem milhares de investigações de casos de superfaturamento, sobrepreço nos Estados Unidos, mas não leva a punibilidade, porque a empresa simplesmente faz um acordo de leniência, continua, paga uma multa, faz um acordo e tem a extinção do processo penal. Então, Trump precisa tirar dinheiro de algum lugar. E vai, por isso, a diminuição do programa de assistência militar em 90 dias, por isso a declaração de que os países europeus vão ter que gastar mais com a OTAN, porque ele é um cara prático, por mais que se odeie ele é extremamente prático. E ele sabe que o custo da dívida nos Estados Unidos é proibitivo. É uma situação assustadora, que pode levar à crise de confiança nos bonds, nos títulos da dívida do governo norte-americano. Então, o que acontece? O deep state norte-americano influencia nisso tudo. Agora, vamos lá. O secretário do Tesouro, que ele nomeou, já falou de fortalecer sanções internacionais e financeiras contra a Rússia. Da mesma forma, o Mark Rubio e o Waltz já deixaram claro que, se a Rússia não se adequar justamente às condições estabelecidas pelo plano Kellogg, haverá uma intensificação da assistência militar à Ucrânia. Enfim, então, tudo isso tem influência do deep state norte-americano. Agora, também não podemos desconsiderar que o Trump, por que o Trump também é tão atacado? Além das bravatas, das posturas dele, tudo isso. Enfim, pelas práticas espúrias. Porque o Trump, para fins pessoais, não republicanos, ele procura atacar esse deep state para colocar os aliados e os comparsas dele. E o deep state norte-americano não aceita isso. Não aceita. O deep state norte-americano não aceita esses loteamentos de acordo com a visão personalista de poder. Então, temos que considerar que Trump vai ter muitas crises políticas, muitos tensionamentos no seu governo, lá dentro. Por exemplo, o indulto em relação aos invasores lá do Capitólio, isso já está gerando sérios problemas. Você falou da imigração ilegal. Os Estados Unidos é um país com federalismo extremamente poderoso. Os estados podem legislar em matéria penal e processo penal, coisa que no Brasil não pode. E também em matéria migratória. Ele está intervindo com o poder central em relação ao poder legislativo e à autonomia administrativa dos estados fronteiriços. Isso pode criar um problema de federalização sério, que vai parar na Corte Suprema, mais cedo ou mais tarde. Embora a Corte Suprema seja dominada por conservadores, vai haver muitas judicializações. É o outro problema que ele vai ter que lidar. Então, o receituário não é simples. Não é a bravata do Trump que vai definir como vai ser a política norte-americana. Tudo isso que eu estou explicando deve ser considerado. Essa aqui, né, Celso, os Estados Unidos sempre tem presidentes assim com intelecto um pouco duvidoso, né? A Sil Márcia colocando aqui que o Trump disse hoje que a Espanha faz parte dos BRICS, né? Sabe nada, só bravateiro. Aí eu lembrei aqui, acho que foi o Ronald Reagan que disse que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? Teve um outro presidente dos Estados Unidos que confundiu o Brasil com Bolívia. Acho que até o Joe Biden fez uma confusão aí do Brasil com o Paraguai. Mas eles não precisam do Brasil, Portinho. Trump disse que eles não precisam da América Latina. Pois é. E a Sil Márcia diz que outra coisa, que hoje o Peskov, Dmitry Peskov, né, do alto escalão russo, né, deu um chega para lá no Trump, porque o Trump teria se apropriado do dia da vitória, né? Diz que saiu uma reportagem na RT aqui. Mas falando em Rússia, eu queria que o Laterza falasse, eu sei que o Laterza conhece muito de Rússia, né? Também. Tá, e ele tem que falar do livro dele, da Ucrânia, né? Não, só rapidinho, Laterza pode falar brevemente para nós sobre essa pergunta que eu vou fazer, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu confesso minha ignorância em relação a essa questão.
O Laterza falou agora das sanções, né? Que o Trump estaria ameaçando a Rússia de novas sanções e tal. E aí a minha dúvida é assim: ainda existem sanções a serem impostas à Rússia, Laterza? Porque já foram impostas tantas sanções, né? O que mais de sanção poderia vir contra a Rússia aí, Rodolfo? Bom, a Rússia hoje é o país mais sancionado do planeta, com mais de 15 mil sanções. Sanções principais, secundárias, enfim. Ela está fora do SWIFT, né, Laterza? Sim, está fora do SWIFT. Isso implica em custos de transações. Não, o que poderia haver são sanções mais diretas contra a China e a Índia. E países como a Turquia e da União Econômica Euroasiática para não comerciar com a Rússia. Sanções isso aí levaria... indiretas, exatamente. No caso, né? Não, mas sanções ainda mais gravosas. Só que isso levaria a uma instabilidade macroeconômica nesses próprios países que ninguém quer aceitar. Entendeu? Então, assim, eu diria que as ferramentas são limitadas, mas existem. Se houver, por exemplo, muita pressão para cima da China. Mas a China é um país muito soberano, é um país com capacidade de amortecimento de uma determinada sanção, e dificilmente ela vai prejudicar a parceria estratégica abrangente com a Rússia. Existem bancos chineses que criam dificuldades para pagamentos e liquidações de contratos com a Rússia, mas são situações pontuais. Então, dificilmente haverá algo que leve a uma debacle. Pessoal, eu costumo falar o seguinte: as sanções, isso a própria mídia ocidental menciona, elas falam que são ferramentas de guerra, porque guerra não é apenas através da utilização de armas, de meios cinéticos de destruição. Você tem também componentes de guerra que envolvem aspectos multidominiais, como guerra comercial, guerra tecnológica, guerra financeira. As sanções internacionais são um mecanismo de escalada de um conflito, são utilização de uma forma não cinética, não armada de hostilidade. É a aplicação de uma hostilidade. Elas têm efeitos hoje relativamente limitados. E vide que o Irã, até hoje, embora sofra graves problemas, mais problemas no Irã decorrentes do próprio regime do que das sanções. O Irã não entrou em debacle, a Coreia do Norte não entrou em debacle. Não teve implosão por causa disso. A Rússia não vai ter implosão por causa disso. A Rússia ela teve uma redistribuição do seu eixo geoeconômico para diferentes blocos muito poderosos. A ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, Conselho de Cooperação do Golfo. O Emirados Árabes Unidos, hoje, é o principal receptáculo do setor financeiro russo, e é um paraíso fiscal. E os Estados Unidos não vão sancionar os Emirados Árabes Unidos, não tem como, né, por causa até do mecanismo petrodólar. A própria Arábia Saudita também recebeu vários investimentos de setores econômicos e bancários e financeiros russos. E as pessoas se esquecem que a Rússia ela tem acordos de união alfandegária, comercial, com países limítrofes. Ela está inserida dentro da União Econômica Euroasiática. Consequentemente, existe livre distribuição de mercadorias, serviços, capital, trabalho, recursos financeiros entre os países integrantes, que é Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão e Armênia. E a Bielorrússia, perdão. Então, vai conseguir simplesmente migrar parte do capital para esses países que continuam tendo seu comércio com o Ocidente. Tanto que os mecanismos de importação triangular continuam. Eu fui lá em julho. Não falta nada na Rússia, nada. E o regime ainda zerou o imposto de importação para agradar a classe média alta dos eletroeletrônicos de origem ocidental. Consequentemente, vem do Cazaquistão, vem do Tadjiquistão, vem do Quirguistão mais barato do que antes. Agora, a Rússia ela tem esse detalhe. Os países que são mais soberanos, quando tem uma composição política que valoriza um projeto de nação, acabam se desenvolvendo consideravelmente. A Rússia está no amplo programa de substituição de importações. Gera custos internos? Gera. Desculpa, mas gera um fortalecimento da cadeia produtiva e uma aquisição tecnológica. Então você está vendo a produção de até 2030 a Rússia vai procurar ficar autossuficiente em microeletrônicos, em produção de chips,
vai lançar o equivalente do Starlink. O complexo industrial militar gerou uma capacidade dual de levar produção para a população civil. Você vê muita obra de infraestrutura civil, você vê novos acordos bilaterais estratégicos com Indonésia, com inclusive a cimeira Rússia-África no passado foi a mais bem sucedida da história, com mais de 28 países. E até com o Brasil. O Brasil se tornou o 8º maior parceiro comercial da Rússia. Então nós precisamos... O México também está crescendo muito. Então nós temos que considerar que o mundo não é mais tão hermético ao ponto de uma superpotência conseguir impedir que uma outra potência consiga até ter as suas forças próprias de desenvolvimento. A Rússia cresceu 3,6%, sujeito a uma variação maior ano passado. E o problema maior econômico da Rússia hoje é a inflação. Inflação de custos. Tanto que a taxa de juros hoje é maior até do que do Brasil. Mas, tirando esse detalhe, e também, pasme, superaquecimento de alguns setores. Agora, o país cresceu mais que o Brasil. A Rússia, em paridade de poder de compra, se tornou a 4ª maior economia do planeta. Então, nós precisamos considerar que, quando você tem um projeto de nação com coesão social, até as sanções se tornam benéficas. Muito bem. Maravilha. Rodolfo, desde logo, satisfação enorme ter a tua presença aqui. Vamos abrir um espaço para ti falar do teu livro agora.